Olá, boa tarde, como vai você? Eu tenho falado muito aqui no meu consultório sobre letramento emocional. E letramento emocional é a capacidade que nós temos de nos conhecer. Emoções são é a bússola que nos conduz à vida, que nos conduz às escolhas, que nos faz olhar para o outro. Estava atendendo um casal agora e eu li algo que para mim chama muita atenção desse livro, que eu gosto muito, que é Comunicação Não Violenta. Se você não conhece esse livro e você é humano, eu super indico que você tenha esse livro. Se você é humano e fala com gente, é importante que você tenha. Mas eu gosto muito desse poema. Palavras são janelas ou paredes. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão dispensada e julgada. Antes de ir, preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu erga ou fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou paredes. Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se as minhas palavras não forem claras, você me ajuda a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar por entre minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Nós somos seres de linguagem. E todas as vezes que a gente tenta materializar as emoções, o que a gente sente, como a gente tá, a gente tenta trazer para fora com palavras. Mas se a gente não tem letramento emocional, a gente não sabe como é. A nossa vida é guiada por medo, culpa e vergonha. Como pode eu chegar e falar com clareza com o outro? Por isso a importância do autoconhecimento, para que eu e você sejamos regulados. Não é um carro desgovernado que sai arrastando. Eu lembrei agora de eu jogando videogame. Eu lembrando de eu jogando videogame, tanto moto quanto carro. Eu vou batendo naquela parede assim. Aí eu acerto um pouquinho da curva, sabe? Às vezes na vida a gente é um carro assim, igual uma pessoa que não sabe jogar videogame. Sai batendo. Bum! E às vezes é fatal. Fatal quando a gente perde o emprego, fatal quando a gente perde o casamento, fatal quando a gente acaba com a autoestima de um filho, fatal quando a gente tem um diálogo interno que fala tão mal da gente para a gente. Fatal. Então nós precisamos de letramento emocional. A capacidade de identificar, nomear, compreender, regular as próprias emoções, reconhecer a dos outros. Deixa eu te falar uma coisa. Nossa linguagem é 7% verbal. O que eu falei? 93% restante, Irlânia. Como eu falei, como eu me expressei, se eu gritei com vocês, senhoras e senhores. Tudo isso tá na nossa linguagem. 7% é o que eu falei. Então, 93%. Como eu falei, como eu me expressei, se eu levantei o braço, se eu gritei, se eu bati na mesa. Por isso que quando alguém falar pra você assim, você tá gritando, não grita dizendo que não tá gritando, não. Tá bom? Eu falo assim, ó, você me vê melhor do que eu. É claro que a gente tem que ter um cuidadinho com as linguagens manipulativas. Eu ia pôr o livro, mas não tá aqui. Manipulativas, que é a pessoa tá dizendo que você tá gritando para te manipular. Mas num contexto geral, se a pessoa que te ama, que tá com você, diz que você tá gritando, pega o espelhinho. Pega o espelhinho, olha para si e veja, meu Deus, será que eu tô gritando? Talvez só o movimento de pegar o espelhinho e olhar, você já diminuiu um pouquinho a gritaria, tá bom? Faz isso por você. Então, identificar, nomear, compreender, regular as próprias emoções e reconhecer
as emoções do outro. O que é reconhecer, Irlane, é dominar? Não. O que é reconhecer, Irlane, é acalmar o outro? Não. Reconhecer é ver assim, espera aí. Deixa eu dar uma afastadinha, porque tá dando estranho ali, ó. O transformador vai estourar. Bum! Né? Pelo menos você sai, você se retira, você se cuida. Desenvolver a empatia e o autocontrole. Essa é a importância do letramento. De você desenvolver a empatia, sim, eu olho para o outro e eu tenho autocontrole. Reduz os comportamentos agressivos e impulsivos. Olha só, tá tudo bem ficar impulsivo até os 25 anos, conforme diz a neurociência, que a adolescência vai até os 25. Tá tudo bem. A partir de... Tá bem não, tá feio, tá estranho, vai acabar com a sua vida, vai ferrar com a tua história. Então, assim, calma, cuidado, pensa, não faça isso. Agressividade, bateu, valeu. Impulsividade, rebateu. Calma. É a base da prevenção da violência, o letramento emocional. Eu trabalho com violência doméstica desde 2016 e eu vejo o quanto que a impulsividade e a agressividade está na base da violência. Por quê? Porque eu não me conheço, eu não tenho letramento emocional. E aí eu fico passando por cima do outro igual um bonecão do posto. Assim, sabe? Enfim, calma. Quem compreende o que sente não descarrega na dor do outro. Você sabia que o narcisista, ele nos mapeia direitinho, sabe como a gente é, o que tira a gente da razão e vem para poder botar a pontinha da caneta na ferida. Olha aqui, essa semana eu escutei isso, vou usar, vou passar ali, vou comprar alfinete. Que viver num relacionamento abusivo é como quando ter alguém com alfinete na mão. Essa pessoa vai lá e te espeta e você grita e a pessoa fica assim, ela tá gritando. Mas foi ela que foi lá e te espetou com alfinete. Adorei a metáfora, falei, já é minha na hora. Eu falei, já é minha, hein? É a base da prevenção da violência. Quem compreende o que sente não descarrega a dor no outro. É muito importante o letramento emocional na escola, ensinar as crianças a nomear os sentimentos, a sentir, encobrir, não sentir, nunca saberão. Não. Livre estou. Nada de encobrir, não sentir, nunca saberão, não. É livre estou. Irlânia, livre estou com sanidade mental, não explodindo com os outros, tá? Mas a gente fazendo esse caminho. Em casa, criar espaço para a escuta sem julgamento. Por isso que eu indiquei o nosso lindo livro. Lindo livro. Tô indicando porque é fundamental que a gente conheça a comunicação não violenta. O Martin Rosenberg, ele é um psicólogo, morreu, acho que 2015 que ele morreu, mas ele é um psicólogo que tem uma base rogeriana da CP, Clínica Centrada na Pessoa, né? Então ele tem esse olhar humanista, ele tem esse olhar que pega o outro no colo, que acolhe aquela pessoa. Na clínica, o letramento emocional favorece a consciência emocional como instrumento de regulação. Se você se conhece, antes de se regular, você precisa se conhecer. Você precisa, inclusive, entender o que aquela emoção veio falar. Um anjo veio me falar. A tristeza veio me falar. O medo veio me falar. A raiva veio me falar. O que veio falar com você? As emoções. A gente tem que saber. Por quê? Senão a gente vai... Calma. Então a gente precisa se conhecer e entender que a gente não precisa ter medo da emoção. A gente só precisa conhecer para direcionar o nosso fazer com sabedoria, saindo da impulsividade, ok? A violência muitas vezes nasce daquilo que não é sentido, mas é agido. E nós precisamos trabalhar para não sermos violentos, para não sermos agressivos, para não acabarmos com relações importantes, porque naquele momento da impulsividade fomos agressivos ao ponto de não haver recomeço. Então a importância
de ter a emoção, de ter o letramento emocional, é saber guiar o nosso carro. Eu sou meu carro, eu preciso me guiar. Você conhece seu carro? Você sabe se guiar? Fala pra mim aqui.